Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao terceiro ciclo, né, de diálogo sobre história, promovido pela Universidade Federal do Paraná. É um prazer incrível, já de antemão, destacando aqui a minha felicidade de poder estar ministrando, né, um mini curso sobre uma temática que me é muito cara. Esse momento é muito especial também para a minha trajetória acadêmica como pesquisadora, como historiadora. É, Meu nome é Jaciara Azevedo Rodrigues, eu sou graduada em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, que fica em Sobral. Eu sou especialista em estudos de história local pela Universidade Estadual da Paraíba e atualmente sou mestranda em História pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, né, em Fortaleza. E faço parte da linha de pesquisa sobre memórias, poder e instituições. E hoje, né, a nossa colega também, nossa segunda ministrante, também vai se apresentar, mas antes dela falar, eu gostaria, né, de dizer para vocês que a nossa apresentação, ela, né, está dividida em dois momentos. Primeiramente, vamos explanar acerca teoricamente, né, conceitualmente da memória, como fazer uma abordagem da memória para quem utiliza nas pesquisas de história oral. E também vamos, na segunda parte da explanação, falar metodologicamente acerca da história oral, né? Como deve acontecer a prática com essa metodologia na pesquisa histórica, né? O nosso mini curso é acerca, né? História oral e memória e história oral na construção do conhecimento histórico. Reiterando, sejam muito bem-vindos, espero que seja um momento proveitoso, espero também que cumpram, né, com a atividade ao final do vídeo, né, da nossa explanação, certo? E quando a gente finalizar a explicação sobre memória e história oral, vamos tratar das nossas pesquisas que se utilizam de memória, se utilizam de história oral, como a gente pensou, como a gente está traçando na pesquisa, e será realmente uma satisfação poder falar para vocês sobre isso. Beatriz? Olá, pessoal. Sou Beatriz Fontinelli, sou graduada em História pela Universidade Estadual do Ceará e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História, Culturas e Espacialidades da mesma universidade, mesma instituição, e juntamente com minha amiga Jaciara Azevedo, também pertence à linha de pesquisa Memórias, Poderes e Instituições. Portanto, iremos trabalhar nesse ciclo de minicursos, trabalhar o minicurso Memória e História Oral na construção do conhecimento histórico, abordar um pouco alguns conceitos sobre memória e sobre a história oral, como é trabalhada, a importância nas pesquisas. Portanto, agora irei compartilhar a apresentação para iniciar a explanação a respeito da memória. Começou a aparecer, Jaciara? Está começando. Começou, mas tá. Ajeite aí. Apareceu? Uhum, tá carregando, só um momento. Pronto, tudo certo. Memória e História Oral na construção do conhecimento histórico. Para iniciar, vamos falar um pouco sobre memória, que é memória e história. Então, memória tem diferentes conceituações, é algo complexo, não
vários autores, vários teóricos trabalham sobre a memória, trazendo diferentes abordagens sobre memória individual, memória coletiva, memória nacional, até mesmo memória cultural. Então, vários autores se debruçaram e trazem várias concepções ao longo do tempo, vai se atualizando. Bom, então nós temos a memória enquanto uma fonte histórica, ela é seletiva, não vai ter críticas, e ela está relacionada muito com o vínculo com a afetividade, o vínculo com o passado, quando sujeitos ou grupos eles visam fazer presente essa memória. Já a história, ela é uma reconstrução do passado que deve ser feita de forma crítica, ou seja, é necessário uma criticidade, é necessário um respaldo teórico, é necessária a teoria e metodologia para produzir esse conhecimento histórico. A história, ela problematiza e critica as fontes, utilizando, assim, de memórias como fonte. Então, a memória pode ser uma fonte para a história. Temos exemplos de livros de memória, que aí nós temos a memória escrita, que aí vai ter várias estratégias para essa produção, atendendo interesses do presente, grupos, sujeitos que visam construir suas autobiografias, abordar sobre sua trajetória de vida, seus trabalhos, sua carreira. Nós temos os depoimentos orais, que são uma memória mais espontânea, mas também vai perpassar esquecimentos, silenciamentos, terá seleções. É importante o historiador analisar com cuidado quando se trabalha com as fontes, assim como as outras fontes que trabalham, é necessário uma criticidade, é necessário um cuidado. Bom, e aí nós temos várias conceituações, Red Consenso, segundo Candor, que a memória é, acima de tudo, uma reconstrução contínua do passado, ou seja, a memória ela vai ser sempre atualizada, atendendo às demandas do presente, os motivos pelos quais sujeitos visam abordar, evocar essa memória. Pierre Nora, ele fala que a memória, de fato, mais um enquadramento do que um conteúdo, um objetivo sempre alcançável, um conjunto de estratégias, um destaque que é fazer aquilo presente, o porquê quer. Aí nós temos grupos, nós temos tradições escritas, temos difusores de memória que visam tratar dessa memória para a construção da identidade, para a construção da sua identidade, para a construção da identidade do grupo. E aí nós temos alguns elementos que constituem a memória. Nós vamos ter uns acontecimentos vivenciados pelos sujeitos, que é o sujeito em sua individualidade, que eles vivenciam aquele momento. Portanto, essa memória é construída também pela coletividade, quando pelo grupo a qual o sujeito considera pertencer, os diferentes grupos que ele perpassa, e a memória ela é produzida por pessoas, por personagens, visando deixar para a posteridade, manter viva aquele vínculo com o passado, que ele quer, acredita que vai fazer viver, vai fazer presente aquilo. Então, a memória e a história, eles têm isso em comum, o fato dessa busca por esse conhecer o passado. Só que a memória, ela trata de uma continuidade, enquanto a história, ela analisa os vestígios, os documentos para compreender. E a história quer continuar aquilo, vai atualizar. Então, a memória, ela sempre vai estar em construção. E ela é feita no presente a partir de experiências, dos acontecimentos, das vivências daquele grupo, daquele sujeito que vai evocar e querer perpetuar, querer dar continuidade àquela memória. Então,
Os lugares de memória são espaços que visam manter em contato esse passado. Os museus, os monumentos, são algo que fazem presente essa memória, essas lembranças, são os lugares para rememorar esse passado que é tratado, é caracterizado, é visto como algo importante para aquele indivíduo. A memória institucional, a memória familiar, a memória de empresas é algo importante que vai abordar sobre sua trajetória, aquela visão que tem sobre eles e querem permanecer, querem dar continuidade. E outros elementos que são muito importantes são os esquecimentos, são os silenciamentos. A memória é algo seletiva, ela é seletiva. Portanto, ao mesmo tempo que ela vai lembrar de determinados fatos, de determinados sujeitos, ela também vai evocar, vai ter esquecimentos, porque nem tudo pode ser lembrado, seja esquecimento por conta própria ou que aqueles não ditos, que são esquecidos, com o tempo que não há esses registros, não há como ter contato com essa memória, com esse passado. Então, essa produção de memória passa por seleções entre os fatos do passado, esses que podem ser lembrados, mas também os esquecidos, aqueles não ditos. E os esquecimentos, eles também podem ser uma forma de, pelo fato de ameaçar a identidade do grupo. Então, algumas coisas são esquecidas porque não é necessário lembrar. Então, temos as memórias sensíveis. E, além disso, o esquecimento nem sempre é uma fragilidade da, da memória. Pode também demonstrar o êxito de uma censura dispensável, a estabilidade do indivíduo do grupo. Então, a memória é importante para evocar lembrar sobre tragédias no contexto de guerra, nazismo, enfim, é muito importante para a construção da identidade do sujeito e evocar esse passado, as coisas que ocorreram, e para a formação do indivíduo, da identidade, da sua identificação, que foi que ocorreu. E aí nós temos diferentes conceituações para roubar a memória, por mais pessoal que possa ser, ela é construída socialmente. Ele é um dos pioneiros que aborda a questão da memória. Tem outros autores que vêm depois, que vão atualizar essa conceituação, que irão ter uma perspectiva diferente, mas os estudos deles são muito importantes para quem trabalha a questão da memória. E aí, o que ele quer dizer com isso? Na concepção dele, que mesmo que a memória seja individual, ela também é algo coletivo, porque foi construída com o sujeito em sociedade, as suas perspectivas, a sua formação de pensamento, as suas ideias, suas idealizações, foi construída pelos grupos que ele perpassou, que ele vivenciou, que ele compartilhou. Então, essa memória coletiva envolve o conjunto de memórias individuais, mas não vamos se confundir com elas. Então, ele traz essa conceituação dessa memória coletiva envolvendo, que é formada pelas memórias individuais. Então, ele vincula o pensamento social e a memória, que é resultado de um capital de lembranças e esquecimentos. Então, a memória que é construída, ela perpassa por lembranças e esquecimentos, perpassa por seleções. E para essa memória ser mobilizada, é preciso haver uma socialização, é preciso haver um compartilhamento. Então, nós temos um jogo social da memória, a necessidade de exteriorizar. Quando exterioriza, quando se coloca para fora, aborda sobre essa memória, vai acontecer, vai permitir a transmissão. E temos várias formas de transmitir essa memória através de filmes, de imagens, de museus, os lugares de memória, museus,
de monumentos, que vai tratar da memória de algum grupo, de algum indivíduo. E aí nós temos... Beatriz, posso complementar um pouco? Pode complementar. Então, como a Beatriz muito bem apresentou, né, o conceito muito clássico de memória coletiva desenvolvido pelo House Bax, vale lembrar que House Bax ele foi um dos pioneiros aos estudos da memória, né? Então, assim, para todo mundo que escreve, né, sobre história oral, sobre memória, é importante revisitar os clássicos. E aí surgiu, a gente sabe que os conceitos eles sofrem atualização a partir de tempos, e aí houve um consenso de um conceito que, digamos que é melhor de ser trabalhado do que propriamente a memória coletiva, a memória social. Mas isso significa que eu vou descartar a memória coletiva lá do House Bax? Não, né? Você tem que saber também ver os objetivos da sua pesquisa, a sua temática, porque assim, a memória social, digamos que ela vai dar sentido a algo mais abrangente, né? Ela vai atingir uma sociedade maior. E a memória coletiva, de certa forma, ela é um pouco limitada porque ela pode também trazer uma ideia de que aquele determinado grupo social ele está pensando igual. E a gente sabe que ninguém pensa igual, né? A gente cada um, apesar de ter vivido o mesmo acontecimento, mas eles conseguem interpretar de forma diferente, né? Atribuir de significações diferentes. Então, assim, eu posso atualmente desenvolver uma pesquisa de memória trabalhando com o conceito de memória coletiva do House Bax? Pode, né? Depende, como eu falei, das suas fontes, dos seus sujeitos de estudo da pesquisa, dos seus objetivos, como eu falei, mas também o conceito de memória social, ele de certa forma consegue ser mais amplo, né? A gente tem atualmente a maioria dos trabalhos acadêmicos que tratam de memória, eles apelam, né, mais a chamar a memória social do que propriamente memória coletiva. Mas como eu falei, não significa que memória coletiva é algo incorreto, né? Porque lá naquele seu tempo, onde House Bax estava planejando esse conceito, atendia muito bem o conceito de memória coletiva, conseguia suprir a necessidade lá daquele contexto, né? Mas como a sociedade ela se transforma, houve, né, outras demandas, sim, da mudança desse conceito. E como a Beatriz trouxe, né, trouxe o Norá, trouxe House Bax, trouxe o Jokando, a gente percebe, diante dessa imensidão de autores, que vai se haver várias categorias de memória. E aí, Jaciara, qual é a mais correta? Qual eu utilizo? Vai depender dos objetivos, do seu problema, da pergunta da sua pesquisa. Então, a gente aqui não está objetivando trazer uma receita pronta de qual autor usar, qual conceito usar, né, de memória. Vocês vão fazer isso com um discernimento, com uma expertise de pesquisador, né? A partir das leituras, a gente sabe que a memória ela não está restrita à história, né? A disciplina histórica, ela também vai para a sociologia, antropólogos também falam, filósofos, né? Como Paul Ricoeur. Então, assim, a gente tem a memória presente em vários campos de estudo e de acordo com os nossos objetivos, a gente vai traçando os melhores conceitos, né, para se trabalhar. Pode falar, Beatriz. Para o Pollock, ele também traz o conceito da memória para ele. Ele entende como um fenômeno tanto coletivo quanto social, ou seja, é algo que é construído coletivamente, submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes. Então, quando vocês irão utilizar em seus trabalhos, vocês vão ver os enquadramentos, como a Jaciara falou, vai atender de acordo com o que é
mais cabível, que cabe ao seu trabalho. Nós estamos apresentando os diferentes conceitos, as diferentes abordagens que autores fizeram ao longo do tempo, ao longo de suas pesquisas sobre a memória. E aí, Pollock, ele traz esse conceito de fenômeno coletivo, fenômeno social, as memórias sensíveis para lembrar, para evocar sobre determinado tempo e espaço, nessa questão do dever de memória em relações a minorias, a importância dessa memória para grupos minoritários, para trabalhar sobre questões sociais, questões étnicas, questões culturais. Então, a memória é muito importante para ser trabalhada e pode ser utilizada com diferentes conceitos aí que estamos trazendo. Foram feitas diferentes abordagens. E a memória, ela é um fato, é um elemento muito importante para a construção da identidade dos indivíduos. Então, esse vínculo com o passado, a memória é essencial para que os sujeitos, vivendo em sociedade, construam suas identidades. E Kandô, ele vai diferenciar, vai aprofundar o conceito de memória. Então, ele vai trazer o diferencial, que é uma memória forte, memória fraca. Vai tratar a memória enquanto protomemória, memória propriamente dita, e metamemória. Para ele, essa protomemória seria uma memória social incorporada. São aquelas memórias que são expressas nos gestos, que é quase automaticamente. Realizamos e tratamos. Então, aí tem a memória propriamente dita, que na percepção dele trata de uma evocação ou uma recordação voluntária, como saberes, as crenças de uma cultura memorialística, e teria a metamemória, que é uma memória reivindicada, uma memória sistemática, que é relacionada à construção da identidade, que pode ser compartilhada pela coletividade. E ele vai abordar, vai aprofundar sobre memória e identidade, a importância de exteriorizar, de colocar para fora essa memória, para permitir a transmissão memorial. Os traços deixados, as inscrições, a cultura escrita é importante para esse vínculo com a memória, para tratar sobre a memória. E a memória pode estar em objetos, em monumentos, em espaços, e há tradições que visam manter aquele passado presente e atualizar. Então, tem sociedades que vão tratar sobre suas tradições, aquele contato com o passado, a necessidade. Então, memória, tratar sobre memória é algo muito complexo. Os símbolos, os ritos, caracteriza a memória de determinados grupos e suas culturas. E a escrita é muito importante porque ela vai reforçar esse sentimento de pertencimento a um grupo, vai reforçar essa memória, essa metamemória através da escrita. Porque na metamemória vai ser fácil, melhor, né, para compartilhar pela coletividade, porque vai reforçar, porque está escrito como os sujeitos, alguns grupos, eles fazem livros biográficos, autobiográficos, registram para essa memória ser passada por mais tempo do que a transmissão oral, que pode perder, se perder essa tradição oral, pode perder ao longo do tempo. Então, o escrito, algo fixado, vai reforçar esse compartilhamento em diferentes gerações sobre determinado fato, determinada memória. Há várias formas de se transmitir essa memória, há várias vias de transmissão para perpetuar. Então, para perpetuar uma imagem sobre determinado grupo, tem a memória familiar. Então,
grupos, eles criam uma memória e utilizam de estratégias, seja museus, seja os livros de autobiografias que visam tratar sobre sua trajetória profissional e também abordar algumas questões pessoais, fazendo aquelas seleções do que ele considera importante, do que pode ser mostrado, do que é importante, o que é interessante ser apresentado. E a memória ela é muito importante para a evocação, para a identidade do indivíduo. Então, o vínculo com o passado, a constituição da sua identidade está relacionada com a memória. Então, as tradições, por exemplo, reproduzem, inventam sobre a cultura dos próprios sujeitos para legitimar, fazer aquele sujeito pertencente àquele grupo, como os ritos de passagem são importantes para manter aquele passado presente, atualizar esse passado no presente, se fazendo presente. E aí os sujeitos, os grupos, eles recebem, tem essa recepção cultural. Como é que eles veem? Porque as tradições, elas podem se modificar ao longo do tempo, as culturas são modificadas, mas é importante, por exemplo, para as culturas, para os povos indígenas, os ritos são importantes, porque mostram, apresentam a identidade daqueles sujeitos e que é importante compartilhar, passar para as próximas gerações, esses rituais e as estratégias identitárias são importantes para conservar essas heranças, para tratar, revocar essas lembranças desses sujeitos, a legitimação dessas tradições, desses determinados grupos. Então, é muito importante para, se for uma memória vulnerável, aquele rito, aquele ritual, para aquela comunidade pode se perder ao longo do tempo, se não ficarem evocando, se não trabalharem, não colocarem isso para a comunidade. Então, quando ela está no coletivo, é o que vai permanecer vivo, o que vai atualizar. Quando vai se perdendo, pode se perder pelo esquecimento. Essa memória não vai existir, vai seguir outras, surgir outras. Então, a memória ela é tanto um direito como uma necessidade. Então, é importante a memória para as minorias. Então, o dever da memória para os grupos de minorias é muito importante. E o esquecimento também é importante para as sociedades, que nem tudo pode ser lembrado, passa por seleções. Então, nós podemos perceber que a memória ela vai ter diferentes tipos de memória familiar, memória geracional, temos os atos comemorativos, que são importantes nessas evocações de memória, a busca memorial, a patrimonialização são importantes para essa memória, para manter viva, para não se perder. E nessa memória também está relacionada com questões de poder. Por que foi evocada essa memória? Atendendo a que interesses, a que grupos? Por que determinado fato foi lembrado, o outro foi esquecido? Então, é muito importante trabalhar a memória e conhecer sobre a identidade de diferentes grupos. E quando estamos construindo nossas pesquisas, nós temos que ter um olhar crítico em relação a essa memória. Quando utilizamos essa memória como fonte, nós vamos ter que ter cuidado, porque nem tudo aquilo que é falado, é visto, é verdadeiro. Então, temos que ter uma análise crítica, tanto na memória escrita, quanto na memória oral, ter os cuidados na nossa produção do conhecimento histórico. Então, para recapitular, a memória ela oportuniza
aparecem novos temas e debates que podem ser tratados, nós podemos analisar sobre a memória de instituição, memória de determinados grupos, e a memória ela vai possibilitar reflexões tanto sobre o individual quanto o coletivo, e pode ter estudos interdisciplinares com várias outras áreas, tanto na antropologia quanto na sociologia, na história. E a memória ela vai trazer várias reflexões sobre determinados grupos ao longo dos tempos. Vai ter novas fontes, como as fontes orais. E aí nós trazemos a relevância da metodologia de história oral, da análise dos depoimentos, das entrevistas, como os sujeitos ficam naquele momento, o que eles vão dizer, quais as percepções, o que eles estão fazendo naquele momento. Então, a memória é muito importante, é algo bem complexo, e vários autores vão trazer suas visões, suas percepções, suas concepções. Cabe aos pesquisadores escolher qual é a que cabe em seu trabalho, que é qual a mais relevante para se trabalhar, como bem mencionou a Jaciara, atendendo a problematização, a seus objetivos. E agora a Jaciara vai falar um pouquinho sobre a metodologia de história oral.